Continuação da leitura do livro A Nova China, para além do socialismo e do capitalismo, da Edipro Kyujin. O novo manual. A abordagem curta e rápida, baseada no impulso febril de aumentar o PIB, está virando coisa do passado à medida que a economia chinesa amadurece. Agora, a China, impulsionada por uma nova geração, está operando com um novo manual. São os observadores que ainda estão fixados nas ideias da perda de emprego dos trabalhadores estadunidenses, em razão das importações chinesas, de uma economia chinesa baseada nas imitações baratas de um modelo de crescimento baseado em indústrias poluentes. Em um Estado inflexível que sufoca o setor privado e da corrupção generalizada, uma vez que os custos inevitáveis de fazer negócios não estão acompanhando a rápida evolução da China. A nova cartilha econômica chinesa baseia-se na inovação e na tecnologia que devem ser alcançadas por meio da autossuficiência e da maestria em uma era marcada por um espírito sem paralelo de urgência e orgulho nacional. Sua crescente classe média e a nova geração de consumidores exigem bastante da sociedade civil e não se contentam com baixos padrões de vida. A busca incansável da China pelo crescimento econômico foi substituída por uma ênfase crescente na melhora dos indicadores mais flexíveis no desenvolvimento. Um ambiente mais limpo, maior segurança alimentar e melhor qualidade de vida. No modelo chinês antigo, o desenvolvimento era impulsionado por um ecossistema de regulamentos frouxos e baixos padrões de qualidade. O novo modelo baseia-se em uma busca mais lenta pelo crescimento, porém mais sensata, um crescimento mais ordenado, regulado e monitorado. Cada vez mais as pessoas tomam consciência de que o que é eficiente economicamente pode não ser desejável socialmente e de que o sucesso econômico não necessariamente garante o bem-estar geral da nação. Na nova era, a China buscará ir além, tanto no socialismo marcado pela escassez quanto do capitalismo estigmatizado pela desigualdade. Então essas mudanças estão acontecendo em um importante cenário: a ascensão de uma nova geração, a geração de chineses nascidos nos anos 80, 90 e na primeira década dos anos 2000. Caracteriza-se por uma clara ruptura com o passado. Esses grupos, dos quais faço parte, parecem diferentes dos praticamente todos os aspectos das gerações passadas, que foram moldadas por décadas de escassez, em uma sociedade que eliminava tudo o que lembrava o capitalismo, e pela revolução cultural que impactou profundamente a mentalidade da população. Mais importante ainda, os jovens da China foram profundamente afetados, de maneira previsíveis e também completamente imprevisíveis, pelo maior experimento social da história da humanidade. A política chinesa do filho único, colocada em prática no começo dos anos 80, a geração marcada por essa política está transformando os hábitos de consumo e de poupança, as dinâmicas da inovação, a competitividade e o soft power do país. Os dados revelam que esses jovens gastam bastante, pegam uma quantidade imensa de dinheiro emprestado e têm uma inclinação pelo estilo de vida consumista. Tem também o potencial de injetar trilhões de dólares na economia global, pois viajam para o exterior, definem tendências globais da moda e gastam muito mais dinheiro do que seus pais em cultura e artes. As pesquisas indicam que eles têm uma mente substancialmente mais aberta e têm mais consciência social do que as gerações anteriores. No entanto, apesar de estarem muito mais expostos ao Ocidente, os jovens da China se sentem menos propensos a aceitar a democracia no estilo ocidental do que as gerações mais velhas. Por mais que os jovens chineses estejam vestindo Adidas e assistindo à NBA, a globalização não substituirá o que já vem sendo depositado em uma camada profunda da psique nacional, assim como a substituição das jaquetas de Mao por ternos de corte ocidental não sinalizou uma mudança para um estilo de vida ocidental. Lá no fundo, o povo chinês segue imerso em sua própria cultura, está ligado às suas próprias tradições, enraizado em suas próprias comunidades. Os chineses podem estar viajando pelo mundo em um número recorde, mas seus pontos de referência são, em uma quase totalidade, locais. Esses grupos mais jovens estão inaugurando uma era de liberalização econômica sem liberalização política. Embora a situação seja dinâmica e ainda tenhamos muito a aprender sobre a nova geração chinesa que está tomando as rédeas do poder, se os problemas de comunicação e de desconfiança contribuíram para a deteriorização das relações entre Estados Unidos e China, espera-se que a próxima geração de líderes chineses, mais instruídos e mais influentes em diversas culturas, esteja bem mais equipada para conciliar diferentes visões de mundo. Mesmo que uma educação de elite dos Estados Unidos não tenha sido capaz de transformar jovens estudantes chineses em ávidos partidários da democracia, no estilo ocidental,
e do capitalismo, ele abriu seus olhos, sem dúvida, para as virtudes de uma sociedade aberta, se não completamente livre. Seus desejos de questionar, de desafiar, de buscar a verdade e de combater a injustiça terão importantes consequências na China, que será moldada por eles. A economia chinesa corre grandes riscos, mas provavelmente os maiores impedimentos ao crescimento econômico chinês, que vem ocorrendo desde 79, não serão fatores econômicos diretos. Alguns temem que a ideologia e a política triunfem sobre as considerações econômicas de forma a prejudicar o crescimento. Outros acreditam que voluntária ou involuntariamente a China deixará de se envolver com o resto do mundo. Há também o risco de erros tecnocráticos motivados por vieses políticos. Se não for calibrada com prudência, uma implementação apressada e hipercarregada de políticas bem internacionalizadas para mudar o modelo de crescimento chinês poderá causar mais mal do que bem, como discutem mais detalhadamente no capítulo final. Conflitos extensos, a proibição da exportação de semicondutores e as novas tarifas estão reforçando a assertividade da China e pondo-a no rumo de uma mobilização nacional para alcançar a autossuficiência. Nos Estados Unidos, há quem gostaria de conter a ascensão chinesa. Na China, há quem acredite no antigo ditado: crescemos na adversidade e perecemos na prosperidade. A mentalidade da autossuficiência, sem um envolvimento global contínuo, é perigosa em um mundo onde a prosperidade e a proficiência tecnológica se baseiam cada vez mais nas ligações em rede e na interdependência. Quando os elos econômicos se quebram, todos perdem, principalmente os mais vulneráveis. A economia mundial, mais de uma década após o final da Grande Recessão, está vivendo um período particularmente sombrio. As economias mais importantes do mundo estão desacelerando, a maioria delas assolada pelo peso das dívidas e por uma inflação feroz. Os pontos de rompimento nas cadeias globais de abastecimento, os impasses tecnológicos entre China e Estados Unidos e as crises que espreitam os países em desenvolvimento após a pandemia não são bons presságios para uma economia globalizada. Quando as principais economias se juntaram em um espírito de colaboração para combater os danos econômicos causados pela crise financeira global de 2008, poucos poderiam prever que o mundo caminhava rumo à bifurcação e não à convergência. Poucas empresas teriam imaginado que seu destino poderia ser selado por fatores geopolíticos e não por suas próprias decisões estratégicas ou por sua competitividade. E poucos investidores e multinacionais poderiam ter imaginado que a China perderia boa parte de seus atrativos como o principal destino dos investimentos após anos de restrições às viagens. É questionável como esses fatores podem levar a um avanço positivo. Supõe-se que tudo isso diga respeito à disputa que alguns países como os Estados Unidos e o Japão travam com a China pelo mercado de semicondutores. Por isso, eles têm imposto à China diversas restrições à exportação de produtos utilizados na produção de chips e semicondutores, o que tem feito, porém, com que a China inove ainda mais e busque autossuficiência. Então vamos lá. A guerra na Ucrânia apenas evidencia mais do que nunca as devastadoras consequências da guerra e suas reverberações em todo o mundo, mas também destaca o poder da fusão entre países por meio da colaboração econômica e financeira. Se agirem de modo racional, os Estados Unidos e a China farão tudo o que puderem para evitar um confronto, e embora talvez não trabalhem em vista de uma convergência, poderão ao menos continuar trilhando pacificamente cada qual o seu caminho, mas isso levaria à criação da esfera separada em termos de padrões tecnológicos, modelos de globalização, gerenciamento de inovação e um custo mais alto para fazer negócios, além da escassez de produtos e da inflação, tudo pago, nos fim das contas, pelos consumidores. A tese teórica de maximizar a eficiência econômica por meio da globalização acabou se mostrando longe demais da realidade em um mundo de competição entre grandes potências e cujos panoramas políticos mutáveis são cada vez mais moldados pelo pensamento pós-liberal, pela insegurança econômica e pela ascensão das mídias sociais. Duas coisas terão de acontecer para que o modelo chinês passe na prova do tempo. Primeiro, a China terá de deixar de ter uma renda de 10 mil dólares per capita para ter renda de 30 mil dólares per capita. Chegar lá não será tão fácil quanto foi alcançar a meta dos 10 mil dólares. Depois, ela terá que se demonstrar que é capaz de resolver melhor do que as economias de livre mercado os problemas mais complicados do capitalismo e da globalização, como a crescente desigualdade, a perda de empregos causados pela tecnologia e as baixas expectativas da geração mais jovem que, em uma época de abundância,
sem precedentes, está mais desiludida do que as gerações que tinham muito menos. Desse modo, o sistema chinês se vê diante de um desafio. Um sistema que é poderoso para mobilizar e executar grandes avanços industriais pode não ser tão capaz para cultivar tecnologias revolucionárias e o crescimento sustentável, algo que se faz necessário para que a China se torne uma nação rica. Um sistema que é capaz, quando um país e a sua população estão excepcionalmente focados no crescimento econômico, pode não ter a resiliência e a flexibilidade necessária para gerenciar uma sociedade mais complexa e pluralista. À medida que as necessidades materiais forem sendo satisfeitas, a mensuração do bem-estar passará a ir além do consumo e da acumulação de riquezas. Os indivíduos exigirão que suas preferências, cada vez mais multifacetadas, sejam respeitadas e se reflitam em resultados coletivos. Será mesmo preciso adotar novos mecanismos que reflitam escolhas feitas pelo povo e não pelos governantes, processos melhores para integrar debates, conhecimentos especializados e um conjunto diversificado de habilidades, e participação em larga escala para suprir e equilibrar as diversas necessidades da sociedade. Será a China capaz de enfrentar esses desafios? Ainda não sabemos, mas podemos chegar às conclusões mais apuradas e formar juízos mais perspicazes sobre ela. Análises baseadas em dados e evidências podem sanar dúvidas e dissipar mitos, podem nos ajudar a prever o futuro com mais precisão e nos afastar de decisões motivadas pela emoção, por ideologias ou pela política. Nem mesmo os nativos podem dizer que têm um conhecimento completo do seu país. Só vim a conhecer o impacto imenso da China na economia do mundo quando fui professor universitário em Londres e membro do conselho de algumas empresas multinacionais. Eu aprendi empiricamente de modo como os negócios normalmente são feitos na China, ao atuar como consultora de empresas de tecnologia cujos jovens fundadores constantemente me impressionaram com o seu espírito empreendedor e sua capacidade de navegar em um ambiente político e comercial altamente complexo. Minha participação em grupos de trabalho governamentais e em debates sobre políticas públicas me permitiu reconhecer a vasta gama das considerações que o governo tem de levar em conta sempre que toma uma decisão importante. Os funcionários públicos e os líderes que conheci são altamente motivados e profundamente comprometidos com sua missão. Eles querem fazer as coisas da maneira correta, um caminho que nem sempre é o fácil. Minha formação e minhas experiências no Oriente e no Ocidente me permitiram observar a economia chinesa de perto e de longe. Destes últimos pontos de vista, as coisas parecem mais claras e as diferenças são um pouco mais fáceis de conciliar. Creio que uma compreensão melhor da cartilha chinesa pode ajudar a reduzir tensões e a tornar o mundo em um lugar mais seguro, pois foi ninguém menos que John Frederick Kennedy quem pediu um mundo seguro para a diversidade. Políticos, homens e mulheres de negócios, estudantes ou acadêmicos, cada um de nós pode dar o seu melhor de si para sair do pântano do sensacionalismo, dos estereótipos e dos preconceitos. Somente assim poderemos nos envolver com a China de maneira eficaz e ponderada, criticá-la com pertinência e fazer boas perguntas. Até então, nossa interpretação da China continuará sendo mais errada do que certa, em uma época em que se unir em um propósito comum se torna crucial para enfrentarmos as ameaças que põem em risco a própria existência da humanidade.